Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Bem, esse é o meu primeiro vídeo de 2024, então gostaria de aproveitar, para iniciar desejando um excelente 2024 para todos, com muita luz, muita harmonia, muitos projetos, muitos sonhos, enfim, tudo que realmente alegra o seu coração. Inclusive, esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês é justamente para que nós tenhamos de fato, um ano novo, que vivamos realmente um ano de fato novo, porque às vezes os anos vão se passando e a gente vai vivendo sempre aquele mesmo ano, vai vivendo da mesma forma, vamos dizer assim. Então, o ano é novo, porém, nossas atitudes, nossos posicionamentos são sempre os mesmos, né? E quando nós caminhamos pelos mesmos caminhos, sempre o resultado vai ser aquele mesmo resultado. Então, se a gente não está feliz, muitas vezes, com o resultado que nós estamos tendo, é porque nós devemos caminhar de uma forma diferente, né? E eu trouxe aqui para vocês um conteúdo super interessante. Na verdade, é baseado num vídeo que eu assisti há alguns meses já, e foi super interessante. Então, foi um vídeo no qual o conteúdo me ajudou bastante, eu consegui compreender muitas coisas, né? E daí eu separei aqui alguns pontos para comentar com vocês, e eu espero de fato que possa ajudá-los assim como tem me ajudado, tá? O conteúdo é da professora Lucilena Galvão, né, que é uma filósofa, e ela falou a respeito de símbolos e sincronicidades, né? Nesse vídeo ela explica que a vida, ela é toda pedagógica, então ela tem um objetivo ao nos ensinar, né, coisas que nós passamos, fatos que nós presenciamos, que nós vivemos, e muitas vezes, dependendo do fato, a gente acha que é azar, acha que é algo aleatório que acontece conosco, e muitas vezes não é, mas sim é algo que está querendo nos ensinar. Na verdade, a vida, ela tenta nos ensinar a todo momento para que nós evoluamos, para que nós cresçamos como ser humano, tá? Bem, e então marquei aqui alguns pontos para vocês, eu vou começar a citar, tá? Então ela cita então que a vida, a língua da vida são os símbolos, tá? Como se fossem placas indicativas que nos mostram para que caminho nós devemos trilhar. E existe também as sincronicidades, que são fatos que acontecem, fatos que vão acontecendo e que eles querem nos dizer algo. Então, acontece um fato, depois um pouco mais à frente acontece um outro fato, mas os dois estão totalmente ligados, né? Por isso a palavra é sincronicidade. Então, eles acontecem por um objetivo para que nós compreendamos algo, né? E essa é a forma da vida nos ensinar. Então, a vida, ela sempre vai falar conosco através dos símbolos, né? E nós sabemos que Deus é o grande arquiteto, né, do universo, então ele criou todas as leis do universo, e ele criou também leis que façam com que o ser humano evolua. Só que muitas vezes nós ficamos parados naquele determinado lugar porque é mais confortável, né, chamada zona de conforto, né? Mas não é isso que ele quer para nós. Ele quer que nós que nós cresçamos à medida que vai passando o tempo, né, para que ele possa então nos ensinar mais e cada vez mais, né? Bem, então a questão a respeito das sincronicidades, quem estudou muito a respeito foi Carl Gustav Jung, tá? Ele que fez uma pesquisa e observou que ele fez testes sobre a questão da sincronicidade e percebeu que elas não são eventos aleatórios, mas sim são eventos que realmente têm
um objetivo, tá? Então, vem a questão das chaves da sincronicidade, né? Falando assim, parece às vezes um pouco complexo, mas vocês vão perceber que aconteceu na vida de todos e é super simples, tá? Então, assim, por exemplo, como a vida ela sempre tenta nos ensinar, ela existe alguns pontos aqui, né? Mais especificamente 5 pontos, que mostram como que a vida está tentando fazer com que nós acordemos, por assim dizer, tá? Para que a gente aprenda, para que a gente evolua e para que a gente se torne um ser humano cada vez mais maduro e cada vez mais capaz, então, de perceber a mão de Deus, né, em todos os momentos da nossa vida, e que também possamos amadurecer para poder ajudar outras pessoas que estão precisando e que ainda não perceberam ainda, né? Bem, então um ponto interessante, o primeiro, então são as chaves das sincronicidades. Então, o primeiro ponto são repetições da vida. Então, acontecimentos repetitivos que acontecem conosco, né? Que nós temos que parar, observar, para ver se realmente alguma coisa acontece conosco de forma repetida, tá? Aí, até a professora Lucilena, ela cita o seguinte, que como a vida é pedagógica, né, nós podemos entender o seguinte, é a mesma coisa na questão da nossa vida na escola, né? Se um determinado aluno, ele não passa, ele não entende a matéria, ele não passa as séries, né? Assim é, né? E quando as coisas começam a se repetir na nossa vida, é justamente porque nós não estamos aprendendo a lição. Então, nós não podemos passar para um próximo nível, vamos dizer assim, né, da vida, se nós não aprendemos aquela determinada lição. Então, nós vamos ficar sempre ali. E como a vida quer que nós cresçamos, ela vai ficar sempre trazendo esses acontecimentos repetitivos. Aí cada um pode pensar na vida se existem problemas que se repetem, né? Então, esse é um forte indício, um elemento que aparece na nossa vida que indica exatamente isso, que nós não estamos aprendendo a lição, que nós não aprendemos, então, de novo, temos que voltar, né, e reviver aquele mesmo problema. Então, parece que só mudaram os personagens, mas os problemas continuam iguais. Então, é justamente porque nós não aprendemos o que a vida, o que Deus quer nos dizer através da vida, né? E situações assim, em vez da pessoa, né, perceber, né, a pessoa se vitimiza achando que é azar, achando que só acontece com ela, e nisso ela se fecha e, em vez de aprender a lição para passar para o próximo nível, a pessoa infelizmente não passa e fica ali, se vitimizando, culpando Deus, o mundo e assim por diante, né? Então, a gente pode observar, parar, fazer uma análise realmente se isso não está acontecendo com a gente, né? Bem, essa é a primeira chave. Segunda chave, pessoas que atraímos. Bem, às vezes acontece conosco de nós atrairmos pessoas que têm os mesmos perfis psicológicos, né? Eu posso falar, eu mesmo já aconteceu, e eu só fui perceber, pessoal, lá já era a 7ª pessoa que tinha passado na minha vida, entre amizades, pessoas ali do círculo, né? Entre tantas outras pessoas de trabalho, pessoas da minha vida mesmo, pessoas, enfim, amigos, né? Que eu considerava amigos, e eles tinham um determinado perfil psicológico. E eu só fui perceber depois da 7ª pessoa, mais ou menos. Mas são perfis psicológicos que hoje, eu observando, eu entendo que eu tinha necessidade de experiências com esses tipos de perfis. Então, as pessoas que nós atraímos e que são, depois, no caso, a gente fazendo uma análise, a gente observando que aquelas pessoas que passaram na nossa vida são um tanto quanto parecidas num determinado quesito, vamos dizer, perfis psicológicos, que a gente está dizendo, é porque a gente necessita de experiências com aqueles determinados perfis.
Então, se de repente, às vezes a gente tá cansado de sofrer com determinado tipo de pessoa, sempre aparece uma pessoa que causa algum desconforto, algum problema para você, e você começar a observar, mas já passou uma pessoa assim na minha vida, né, já foi embora e agora apareceu uma outra, por exemplo, né? Aí cada um vai, né, poder observar a sua própria vida, entender também. É que é importante a gente tentar perceber, né? Que muitas vezes na correria do dia a dia passa e a gente não observa essas coisas, né? Então, se caso você observar uma repetição aí, em série, vamos dizer assim, saiba que você está precisando aprender algo com aquelas pessoas. Quando você aprender, de repente aquelas pessoas são, às vezes, são afastadas mesmo da sua vida, porque muitas vezes você já aprendeu o que tinha que aprender com aquelas determinadas pessoas, né? Aí vem tempos de poda, enfim, vem tempos de mudanças, né? Enfim, e assim por diante. Aí cada caso é um caso, né? Eu tô comentando com vocês para vocês se pensarem, né, de repente se conectarem com essas informações, né? Mas para servir de ajuda, porque muitas vezes a gente não percebe, né? Até a própria professora no vídeo ela fala isso, que isso é um elemento ingrato na vida do ser humano, que às vezes outras pessoas nos fazem uma leitura muito melhor da gente do que nós mesmos. Então tem problemas que a gente se mete, que a gente não percebe, mas outras pessoas que estão ao nosso entorno, estão em nossa volta, pessoas que nos amam, percebem, né? Então isso também se torna um pouco mais complicado, né? Mas enfim, são, né, vídeos assim que nos ajudam a parar, fazer um mergulho dentro de nós para tentar entender se realmente isso está acontecendo com a gente. E se estiver acontecendo, a gente tem que tomar as medidas para que a gente mude, né? Porque muitas vezes são relacionamentos que trazem sofrimento pra gente, né? Bem, aí vem o ponto 3. As provas que a vida nos oferece. Então, de novo, problemas que às vezes seguem são problemas parecidos, né? Que seguem uma mesma linha, vamos dizer assim, né? E também são questões que vieram para nos promover, né? Então não devemos nos fazer de vítima, achando que nós que somos os únicos que passamos por esse tipo de problema, assim por diante. Não adianta a gente reclamar. É Deus nos dizendo que temos que passar por aquelas questões, aprender algo daquelas questões para que possamos passar para o próximo nível. Ponto agora é chave, né? Chave número 3, a chave número 4 agora. Informações aleatórias na hora oportuna. Aí no caso são mensagens, músicas, livros, de repente a experiência de alguma pessoa, uma experiência de alguém que vem e conta para você algo exatamente naquele momento que você está precisando, uma mensagem, uma música que alguém envia, enfim, eu tenho várias e várias situações assim, né, me lembrando, muitas e muitas e muitas, acredito que cada um de vocês tenha também. Às vezes você está precisando de um incentivo, de um consolo, vem uma música. Eu sempre tive muitas músicas enviadas pelo meu irmão mesmo, que ele não sabia o que eu estava passando e ele enviava a música, era exatamente o que eu precisava escutar. Orações, mensagens mesmo. Uma das últimas que aconteceu comigo foi um fato assim, uma determinada situação que eu vi que não dava para eu realizar. E daí eu falei, não dá para eu realizar, e eu coloquei tipo como se fosse um ponto final naquela questão, mas não falei para ninguém. Não falei para ninguém. Aí, isso foi num domingo, daí na segunda-feira eu cheguei no trabalho, a primeira mensagem que um colega de trabalho me mandou, falava assim, isso ninguém estava sabendo de nada, absolutamente nada. A mensagem dizia assim, não coloque ponto final onde Deus colocou apenas uma vírgula. Confie que tudo se realizará no tempo dele.
e eu não tinha contado nada para ninguém. E aquilo me emocionou muito, porque é exatamente uma dessas sincronicidades, coisas que acontecem, que se ligam com outras coisas que já aconteceram e não são coincidência. São coisas que vêm realmente para que nós entendamos que existe alguém maior coordenando a nossa vida, existe alguém maior que está nos direcionando e indicando o caminho, né? Como se fosse aquelas placas indicativas de trânsito, né? Quando a gente vai dirigindo tem as placas, né? Então, exatamente. Então, Deus está procurando nos ajudar a dirigir a nossa vida e mostrando, né? Por aqui, por aqui, por aqui. E a Bíblia fala exatamente isso, que nós temos que ser sensíveis à voz de Deus, porque a voz de Deus, ela como que, de uma maneira muito suave e silenciosa, mas dentro de nós, ela como que vai nos sussurrando e dizendo, este é o caminho, andai nele, siga por aqui que você vai se dar bem. Então, é isso, Deus nos orientando, Deus fazendo com que nós sigamos o caminho que Ele realmente deseja para nós. E para isso Ele usa as mais diversas situações, né? Eu acredito que vocês vão se lembrar de muitas situações aí que vocês viveram, né? E isso é muito bom. Mostra que nós não estamos sozinhos, mas que Deus sempre está conosco, nos direcionando. E isso é maravilhoso, né? Bem, chave número 5. Aí vem de novo palavras que surgem na hora certa, para nos dar insights, né? Coisas que precisamos ouvir. Né? Alguém que traz uma resposta, às vezes, pra gente, que chega a ser desconcertante até, né? Então, cada um pode lembrar também aí palavras que surgem no exato momento que você precisa, às vezes, tomar uma decisão, né? Alguém vem e te conta uma experiência e você imagina, você pensa, isso era exatamente o que eu precisava para continuar seguindo, entendendo que eu tô indo por esse caminho, é isso que eu precisava escutar para decidir tal coisa. Então, a todo momento, Deus ele nos direciona, né, através das leis que já estão pedagogicamente colocadas na vida para que a gente possa ir evoluindo. E isso é algo super interessante, né? Bem, então, nós vimos aqui que são várias chaves de sincronicidade, né? E símbolos que a Bíblia, símbolos que a vida traz ao nosso entorno e que precisamos simplesmente depurar a nossa atenção, né? E perceber, realmente tirar um tempo para observar essas questões, né? Que são de máxima importância na nossa vida, se nós queremos dar um rumo diferente para a nossa vida, nós estamos contentes com os resultados que nós estamos tendo, queremos de fato ter uma vida nova. Então, isso exige posições novas, decisões diferentes das quais nós já tomamos, porque senão nós vamos ficar no mesmo lugar que nós estamos, e assim por diante. E um desafio muito grande que a gente tem hoje em dia é que as questões tecnológicas, sempre a sociedade de uma maneira geral e tudo que existe, sempre nos lança para fora, né? E para que nós entendamos isso, compreendamos essas questões, nós temos que nos lançar para dentro, fazer esse mergulho mesmo, para poder compreender, né? Tentar entender o que está acontecendo, quais são as repetições que passam na minha vida, quais foram as pessoas que passaram, que nos quiseram trazer experiências, pessoas que nós atraímos, porque nós necessitamos daqueles tipos de experiência, né, e assim por diante. Mas tudo isso vem, então, com a mão de Deus para nos ensinar e para que nós possamos, então, evoluir, né? Nós somos seres espirituais numa experiência humana e Deus quer que nós evoluamos e, né, saiamos daqui, né, quando a terminar nossa carreira terrestre, nós possamos sair daqui muito melhor do que nós chegamos. E durante a trajetória possamos também crescer, amadurecer a ponto de poder ajudar outras pessoas a fazer reflexões, fazer conexões e fazer também incentivar as pessoas a fazer esse mergulho mesmo, porque nós temos um universo todo dentro de nós. Então, que nós mergulhemos nesse universo, nessa profundeza que tem dentro de cada um de nós, para que possamos realmente
revolucionar, mudar a nossa vida e que ela seja cada vez mais livre, mais colorida, né? É isso que eu desejo para cada um. Um super abraço para todos.